E aí galera, suave, eu sou o Lucas Tadeu, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de beisebol, a World Series está chegando aí, começa na terça. Essa World Series vai colocar em frente o Los Angeles Dodgers e o Tampa Bay Rays, dois grandes times dessa temporada, os dois melhores da temporada. E o Los Angeles Dodgers é um time que não vence um título da MLB desde 1988, está tentando aí um título. Precisando, na verdade, porque é um grande time, faz tempo aí que tá batendo na trave, contra um Tampa Bay Rays, que nessa temporada foi considerado um dos azarões, né? E nunca venceu um título da MLB, nunca venceu uma World Series, então é um dos 6 times que ainda faltam esse título. E eles estão atrás aí, jogaram muito bem essa pós-temporada, a temporada inteira, mas a pós-temporada principalmente. Então eles querem quebrar essa corrente do mal aí, para eles que nunca venceram. O Los Angeles Dodgers venceram 3 das últimas 4 ligas nacionais, né? A Liga Nacional e a Liga Americana são 2 conferências. E aí, nos últimos 4 anos, eles venceram 3 vezes, mas perderam as 3 World Series. O que deixa aí o time, né, naquela situação de derrotado, né, de perdedor. Jogadores como o Kershaw, que é o pitcher, né, um dos melhores talvez, que tem a temporada regular do cara é espetacular, mas chega na pós-temporada ele acaba espalhando tudo e não consegue vencer o título. Então, jogadores como ele precisam desse anel para se tornar um dos melhores da MLB e ser considerado um cara Hall of Fame. E do outro lado, o Tampa quer esse título para ser o primeiro da história, coroar uma temporada boa. Então, a expectativa é alta. Se você olhar na temporada, o LA foi o melhor time da temporada, um recorde de 43-17, né, dos 60 jogos que eles jogaram, conseguiram 43 vitórias, espetacular. E bateu o recorde de corridas na temporada. E então chegou para os playoffs com aquele negócio de vão chegar lá de novo, né? E aí, esse ano, como eu já fiz no vídeo anterior, teve uma rodada a mais de playoffs, que foram o Wild Card, todo mundo jogou. E aí, nesse Wild Card, o Los Angeles Dodgers enfrentou o Milwaukee Brewers e ganhou por 2-0 numa série melhor de 3. Na série divisional da Liga Nacional, Los Angeles Dodgers enfrentou o San Diego Padres numa melhor de 5 e venceu por 3-0. E a final da Liga Nacional foi contra o Atlanta Braves e venceu no 7º jogo por 4-3 e foi difícil, foi uma vitória valente aí dos Dodgers, porque perdiam a série por 3-1 e quando você perde a série por 3-1 é muito difícil você virar em todos os esportes americanos. E o Los Angeles foi lá, venceu o jogo 5, venceu o jogo 6 e venceu o jogo 7, então também já tira um pouco do peso das costas do Los Angeles, né? Porque é aquele time que nos últimos 4 anos aí batendo na trave, então parecia que ia bater de novo, não ia chegar ao World Series, mas conseguiu dar a volta por cima contra o Atlanta, tá na World Series, agora tá naquela motivação gigante porque conseguiu essa virada espetacular. Então a promessa é que os Los Angeles Dodgers venham com tudo para essa World Series para tirar esse tabu aí desde 1988. E do outro lado, na Liga Americana, o Tampa Bay Rays foi o melhor time dessa conferência. Saudades quando era o Boston Red Sox, mas tudo bem, né? A gente supera a próxima temporada, quem sabe. Voltando, o Tampa Bay Rays nessa temporada foi impulsionado por uma equipe de arremessadores sensacionais. E entre esses 3, né, que eu falei, o Blake Snell, o Charlie Morton e o Tyler Glasnow. Os caras são sensacionais, então eles conseguem muitas eliminações, são muito bons. E além de ser também uma franquia que trabalha muito com a probabilidade, né? Eles trabalham muito sempre com essa probabilidade, com esse negócio de quem é mais provável que vença no duelo, por exemplo, entre um pitcher e um rebatedor, e eles vão lá e eles usam essa estatística ao seu favor. Se eles perdem o jogo, eles perdem, mas eles perdem dentro do que eles acreditam que eles possam levar a temporada. E deu certo até o momento. E chegando aos playoffs, a sua defesa começou a jogar de um jeito espetacular, né? Fazendo eliminações maravilhosas, double plays, então a defesa também cresceu muito, principalmente na pós-temporada, o que é algo bom, né? Quando sua defesa cresce, principalmente no momento importante da temporada, que é os playoffs. E aí, o Tampa, o melhor time, chegou no Wild Card e foi enfrentar o Toronto Blue Jays, desculpa, que
venceu eles sem dificuldade, 2-0 na série melhor de 3. E no Divisional Round da Liga Americana enfrentaram os favoritos, né? O New York Yankees era um dos favoritos, é um dos grandes times da MLB. Eles eram um dos favoritos a chegar à World Series e o Tampa Bay conseguiu passar por cima deles, vencendo por 3-2 numa melhor de 5. E o Tampa Bay, desde o começo, eram vistos como os azarões e tiraram dos favoritos ao título. E aí, na final da Liga Americana, o Tampa Bay Rays enfrentou o Houston Astros. E muita gente não queria o Houston Astros nessa final e muito menos na World Series por causa do escândalo de roubo de base que eles tiveram no ano em que eles foram campeões. Então muita gente aí que acompanha a MLB não queria o Houston Astros, eu particularmente queria, porque né, Tampa não dá pra mim, mas enfim, vamos lá. O jogo, a série foi 4-3 para o Tampa Bay, que passou sufoco, porque o Tampa abriu 3-0 na série. E antes do Tampa, né, aconteceu isso 38 vezes na história da MLB. Dessas 38, 37 vezes o time que abriu 3-0 venceu. O único time que conseguiu essa virada foi o Boston Red Sox em 2004 contra o Yankees, que perdia por 3-0 e virou para 4-3. Naquele ano foi campeão da MLB. Saudades, quando o time era bom assim, né? Mas voltando, então o Houston Astros estava perdendo 3-0, muita gente achou que ia ser varrida e o Houston Astros foi lá vencer os 3 jogos seguidos, empatou a série 3-3, foi o segundo time na história que conseguiu levar para o jogo 7, como eu já disse, o Boston foi o primeiro e venceu. O Tampa Bay Rays venceu o jogo por 4-2 e se consagrou campeão da Liga Americana e ganhou a vaga para a World Series. E aqui vamos falar um pouco desse confronto entre os Dodgers e o Tampa, que começa nessa terça, e vou falar um pouco os pontos que eu acho que podem destacar para o lado do Tampa e para o lado dos Dodgers. Olhando para o Tampa, né, para os Rays, eles é uma equipe que está mais cansada, porque a série deles acabou um dia antes, então eles tiveram um dia a mais de descanso. E falando ainda desse descanso, né, o Tampa, como eu disse, joga com a probabilidade e acabou no jogo 7 com seus pitchers que não são os principais. Conseguiu fazer um bom trabalho, então não desgastou o braço dos seus melhores pitchers, o que é uma coisa boa. Então eles vão chegar novos, vão chegar mais renovados. Por exemplo, o Tyler Glasnow, então o Snell, esses caras vão chegar mais descansados para o jogo 1. Isso é uma coisa muito forte que pode influenciar o jogo entre Tampa e Dodgers, principalmente no começo da série. A gente sabe que os primeiros jogos da série normalmente são muito importantes. Você abrir 2-0 às vezes numa série e 3-0, então nem se fala, mas abrir um 2-0 já é muito forte. Então o começo mais descansado, ainda mais para os seus pitchers, que ficar arremessando ali 70 bolas a 90 milhas por hora é algo surreal. Então você tem que estar com o braço descansado, você tem que estar bem. E eu acho que o Tampa nesse aspecto está acima dos Dodgers, ainda mais que os Dodgers tiveram que correr atrás da sua série. Então eles jogaram com as costas na parede 3 vezes. Então isso desgasta também mentalmente o time. Claro que o Houston empatou a série de 3-0 para 3-3, então tem esse negócio também de, nossa, a gente perdeu 3 jogos seguidos, mas mesmo assim, eu acho que descansa muito mais você ter que jogar para vencer todos os jogos. Outra coisa que me intriga bastante é a rotação no elenco de Tampa. Isso pode desequilibrar, ainda mais quando, assim, eu particularmente gosto dessa progressão que o Tampa faz nessa rotação do elenco, né? Eles usam essa rotação como um guia certinho. Então quem começou o jogo 1 não começa o jogo 2 e assim vai. E nesse descanso, né? E se você pegar o guia certinho, por exemplo, o Tyler Glasnow deve começar o jogo 1 e aí o Snell 2. Então esse negócio de rotação de elenco pode ser muito importante, porque não necessariamente o seu pitcher vai enfrentar os mesmos rebatedores naquele momento do jogo. Então isso é muito importante. Agora falando para os Dodgers, né? Os Dodgers, eles têm o melhor ataque da MLB. Eles rebatem muito bem, eles correm muito bem, eles sabem anotar pontos, né? Os Dodgers, eles têm uma média de 5,82 corridas por jogo na temporada regular. E esse número também fica ali próximo na pós-temporada.
Já os Rays têm 4,82, então eles têm média de uma corrida a mais por jogo. Além disso, né, os Dodgers têm talento na parte alta e parte baixa dos rebatedores, que fica muito mais difícil, né, você ter bons rebatedores sempre. E também o banco conta com algumas boas peças. E também as pessoas que estão ali, né, os jogadores que estão ali rebatendo, eles esperam muito bem os arremessos, né? Eles sabem identificar qual arremesso vem o próximo, né? Qual é o próximo. Então, isso dificulta muito para a defesa. Se o LA Dodgers manter essa média ou tiver explosões como teve em jogos da pós-temporada, a gente viu aí contra os Braves, teve uma entrada que anotou 11 pontos, que é algo surreal, né? Fez 17 nesse jogo. Então, se os Dodgers tiverem essa explosão ou manter sua média, o Tampa vai ter que trabalhar muito bem defensivamente. Outra coisa, outro fator, né, que influencia muito é o bullpen. O bullpen dos Dodgers é muito melhor que o do Tampa. Eles tinham um bullpen era, né, os números, né, um bullpen era da equipe de LA é 2,74, em comparação ao Tampa que tem 3,37, então é muito melhor. E mesmo que os Dodgers não tenham um arremessador assim tão, como que eu posso dizer, dominante, como por exemplo o Nick Anderson, eles têm mais talento nas outras partes, né? Não tem um só, eles têm vários ali que podem decidir uma partida, e o Tampa acho que acaba perdendo nisso. Então o bullpen, se trabalhar muito bem do LA, pode fazer a diferença na série também. Bom, esses foram os meus destaques aí para a World Series, que eu acho que pode diferenciar, que pode fazer a diferença, né, durante a série. Espero que vocês tenham gostado. A minha aposta é Los Angeles em 6 ou 7 jogos. Eu acho que o Tampa vai dar trabalho, mas o LA consegue a vitória e um título desde 1988, que eles estão precisando, né? E também para coroar alguns jogadores que estão no elenco que precisam desse título para eles, né? E eu acho que o Tampa para a próxima temporada vai continuar muito forte, e se eles continuarem se baseando no jeito que eles estão se baseando essa temporada, eles vão conseguir aí chegar de novo. E então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a World Series seja sensacional. E é isso, valeu. É nóis.